Irmãos, hoje a gente vai falar sobre um tema que é maturidade para se adaptar. É a quarta mensagem da série, onde a primeira mensagem o pastor Edson trouxe maturidade espiritual, onde é a base para que a gente possa ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Depois a pastora Cíntia trouxe na sequência a importância de nós prosseguirmos na vida cristã, a importância de nós seguirmos uma vida com Cristo, nós não pararmos na caminhada. Semana passada, a presbítera Daiane trouxe a importância de nós sairmos da zona de conforto, da nossa zona de conforto como cristãos, gerar um equilíbrio entre tempos de lazer, tempos de busca espiritual. E hoje a gente vai falar sobre a necessidade de nós se adaptarmos às diferentes situações que nós vivemos na nossa vida. E o texto básico que eu quero compartilhar com os irmãos é o texto de Eclesiastes 3, versículos 1 a 8, 11 e 12, que fala o seguinte. Ele tem por título Tempo para Tudo. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Amém, irmãos? Então, é um texto que fala justamente sobre isso, sobre adaptações a tempos, que nós vamos viver tempos da nossa vida. E algo que me chamou muita atenção é que justamente no final, ele nos dá uma chave que é: entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que ela puder. Se vocês lembram, na série Felicidade, a gente aprendeu que viver feliz não é uma emoção, Ela é uma ação. E a gente sabe que a verdadeira felicidade a gente só encontra com Cristo. Então, o que importa nessa vida é que em qualquer tempo que nós passamos, nós estejamos vivendo felizes com Cristo. E baseado nisso, nós vamos entender essa importância de nós nos adaptarmos. Adaptar vem de tornar capaz de você mudar a tua rota, de você se ajustar às situações. Trazendo para um exemplo aqui que a gente conhece bem aqui do Sul, por exemplo, o tempo de plantar e o tempo de colher, a gente vai ver duas posturas diferentes de quem está fazendo isso. A pessoa que está plantando na hora do plantio, ela vai utilizar um tipo de maquinário, ela vai utilizar um tipo de horário, ela vai fazer aquele serviço com uma expectativa, ela vai plantar, ela sabe que ela não vai colher nada naquele tempo, vai ter o tempo de cuidado, o tempo de tratar a semente, o tempo dela crescer. E diferente do tempo da colheita, Você fala com um agricultor, na época da colheita, abriu um solzinho ali, secou, eu não posso perder tempo, Porque eu estou colhendo e já estou vendo o fruto, Já estou conseguindo. É uma postura totalmente diferente, que ele precisa se adaptar. E na nossa vida cristã, os tempos, a gente vai precisar fazer justamente isso. Nos adaptarmos às formas de viver cada um, da maneira correta com Cristo. E no nosso ponto 1, nós vamos começar a ver que a maturidade cristã exigirá sua adaptação de tempos em tempos. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Eclesiastes 3:11. Então é muito interessante nós termos essa convicção como cristãos, que a hora que a gente quiser amadurecer como cristãos, nós vamos precisar passar por tempos de adaptação. Eu lembro que a nossa vida mudou, a minha e da Luciane, quando a gente decidiu, então, buscar mais a Deus. Isso aconteceu de uma forma mais intensa quando a gente veio para a Igreja Viva e a gente fez uma oração: Deus, nos usa mais, Deus, a gente quer te servir, a gente quer estar contigo, A gente quer mais do Senhor. E Deus, tá bom, vamos lá. Vamos começar, então, a amadurecer vocês dois. E para isso, Deus, Ele usou tempos diferentes.
A gente tem um exemplo bíblico que Paulo falou lá em Filipenses 4, 10 a 13, um texto bem conhecido, que fala: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em outra tradução, mais conhecida, fala: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo falou justamente isso depois que ele falou antes. Aprendi a viver contente, né? Cumprindo a palavra de Eclesiastes, viver contente em qualquer situação. Viver com Cristo, com a força que Cristo me dá em qualquer situação, eu tudo posso. Então nós vemos a importância de nós encararmos a nossa vida cristã de tempos em tempos. Algo que o pastor Edson nos ensina muito é: viva bem todo o tempo. Se é um tempo de paz, aproveite a paz. Se é um tempo de guerra, guerreie. Se é um tempo de adaptação, se adapte. Aprenda a viver esse tempo, esse processo. E Deus, ele nos proporciona justamente isso para nos moldar para os seus planos específicos, para cada um de nós. Então é interessante ver como Deus, ele cuida de nós de uma forma individual. E aqui a gente tem que cuidar para a gente não cometer aquela famosa comparação gospel, né? Que é você se comparar aos teus irmãos e os tempos que eles estão vivendo. Jesus nos ensinou isso muito forte quando ele estava caminhando com os discípulos ali e falou para Pedro: Pedro, tua morte não vai ser tão boa, tu vai sofrer. Pedro: e o outro discípulo, não te compete saber dele. Se eu quiser que ele viva, né, que ele não morra, é eu e ele. Né? Então, irmãos, se contente com o que Deus tem para ti. Ele tem uma coisa individual para cada um de nós e com certeza é o melhor para nós. E é interessante que, se a gente está falando de adaptação, isso vai exigir uma mudança na nossa forma de viver, uma mudança na nossa forma de agir e principalmente uma mudança na nossa forma de exercitar a nossa fé em Deus, né? Porque cada adaptação que Deus nos proporciona para viver na nossa vida vão nos trazer alguns sentimentos, algumas vivências. Na minha vida, a primeira que vem é medo. Eu falo: meu Deus, chegou o tempo de viver isso agora, né? Essas situações começaram a acontecer, e agora? Ou você pode ter dúvidas, né? Será que é Deus mesmo que está falando? Não pode ser Deus. Não pode Deus estar fazendo isso comigo. Aí tu já começa a questionar Deus. Outra questão que aparece muito é as críticas de familiares e amigos. Eu lembro, em algumas situações que a gente vai compartilhar depois, de ter críticas de familiares e amigos próximos, de ler mensagens: agora tu vai quebrar tua cara. Né? E, vai escutar o que a igreja está te dizendo, vai escutar o que os pastores estão dizendo para a tua vida. Que eles são tudo louco. Eles não querem teu bem, eles querem te quebrar. E, irmãos, o mundo, ele não vai entender os planos de Deus para você. Eles vão achar isso loucura. Eles não vão entender uma palavra de Deus, eles não vão entender um tempo que você vai precisar passar. A primeira coisa que eles vão fazer muitas vezes é te criticar. E muitas vezes querer te colocar contra o próprio Deus. E outra questão que a gente vai precisar viver vai ser também as questões de renúncias, né? A gente vai ter que mudar uma forma de viver que a gente está vivendo até um determinado ponto e se adaptar, né? Isso vai exigir de nós uma mudança de postura. Vai exigir de nós alguns nãos, alguns sims. E é muito interessante nós vermos isso e entendermos isso, porque a gente tem duas formas, irmãos, de
de se adaptarmos às situações que aparecem na nossa vida. Que a gente vai ver no nosso ponto 2, onde a sua adaptação precisa estar firmada em Deus. Provérbios 3, 5 a 7 nos fala: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Então, irmãos, aqui a gente vê os dois caminhos, né? Ou você pode ser um tolo, confiando na sua própria inteligência. E eu lembro que todas as vezes que eu quebrei minha cara foi porque eu achei que eu sabia o caminho, eu achei que eu podia resolver aquilo sem Deus. Então, Provérbios nos fala: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua inteligência. Se você confiar em Deus, Ele vai te mostrar o caminho. Muitas vezes esses caminhos vão ser ilógicos ao teu pensamento, à tua inteligência. Mas vindo de Deus, irmãos, é o caminho correto. E o primeiro passo para a gente viver uma adaptação na nossa fé cristã é conseguirmos firmar nossa confiança no Senhor. Em vários momentos disso nós vamos precisar se dominar nós mesmos. E a gente não vai conseguir fazer isso firmado em nós mesmos. O próprio Paulo nos ensina isso em Romanos 7. É o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu preciso fazer. Ou seja, nós, pela nossa própria força de ser humano, a gente é mau, a gente vai errar. A gente não vai ter como acertar. Mas firmado em Deus, a gente consegue isso. Então é fundamental nós primeiro depositarmos nossa confiança em Deus. Conseguir depositar minha confiança em Deus, nos planos que Ele tem para mim, no que eu estou vivendo hoje na minha vida, a gente vai para 2 pilares, irmãos. O primeiro deles é propósito. Propósito de Deus para nós. E o segundo dele é intenção. Intenção que nós precisamos viver cada situação na nossa vida. O propósito, então, é o propósito que Deus tem para nós. O que Ele tem para o Pedro, o que Ele tem para a Luciane, para o irmão Cássio. E é interessante a gente abrir nossa mente que muitas vezes a gente não vai entender esse propósito no início. Várias situações que eu passei na minha vida, eu compartilhava com a Luciane, ela falava: isso é loucura. Isso, de que jeito nós vamos entender isso? E algumas a gente entendeu durante o percurso, né? Durante o processo de adaptação nós entendemos o propósito que Deus queria com aquilo. Outras a gente entende hoje, depois de 2, 3, 5 anos depois de estar passado aquilo. Até a gente comentou isso no feriado, de uma das situações que eu até comentei. Se nós não tivéssemos feito essa adaptação 4, 5 anos atrás, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então levou 4 anos talvez para a gente entender. E outros, Deus vai dizer simplesmente: a minha graça te basta, meu filho. Não vai precisar entender. Isso aqui, eu só quero isso para ti. Então, o propósito ele é profundo. Então, nós querermos realizar esse propósito vai ser importante, mas realizar isso com a intenção correta, né? Com a intenção de querer servir a Deus naquilo. É muito triste ver cristãos que vão seguir alguma coisa na sua vida e fazem aquilo como um fardo. O fardo de Jesus ele é leve. Às vezes ele não vai ser fácil, né? Jesus não prometeu um fardo fácil, prometeu um fardo leve. E eu vi já irmãos fazendo a vontade de Deus, o propósito de Deus de uma forma pesada. Sabe? Eu vou fazer de novo porque Deus está mandando. Mas de uma forma arrogante, de uma forma reclamando, chega a criar uma raiz de amargura. Como é triste isso, tu vê cristãos fazendo por obrigação algo que deveria ser a maior alegria das nossas vidas, né, irmãos? E muitos deles, por não seguir, por não fazer
as adaptações na nossa vida com uma intenção boa, uma intenção de servir a Deus, independente do tempo, se desviam. Por reclamar, por deixar espaço para dúvida, por deixar espaço para amizades que vão colocar ideias erradas na cabeça. Então, irmãos, é muito importante que nós alinhamos isso na nossa vida. Com que intenção eu estou servindo a Deus hoje? Com que intenção eu estou disposto a viver o que Deus tem colocado na minha vida hoje? Uma intenção de respeito a Deus e de alegria em poder fazer aquilo, ou uma intenção de reclamação e aquilo é um fardo pesado para ti? E para ilustrar um pouco isso, irmãos, quero compartilhar alguns testemunhos para a glória de Deus, onde Deus tem trabalhado essas adaptações. E quero trazer 5, 6 anos para cá, para dar uma encurtada na história, né? Então, começa lá em 2014. 2015, então eu trabalhava numa empresa. E essa empresa ela começou a ter algumas dificuldades financeiras. Então, enxergando o cenário também, aos poucos eu fui pensando, vou migrar, vou ter que... Daqui a pouco pode quebrar e eu não posso também ficar na mão. Fui vendo alguma questão. E em 2016, então, eu girei essa chave, né? Então, em 2016 eu saí de CCLT ali para ser um profissional liberal. E aí, então, fiz algumas formações e comecei a atender como coach em 2016. Então, a gente conversou com o pastor e o pastor, Pedro, para agora, né, é de Deus, vai. Mas vamos orando, vamos trabalhando, vamos estudando, vamos vendo como que vai a coisa. Em 2016, 2017, então, eu consegui me firmar nessa carreira. Eu lembro que eu prestei alguns serviços de consultoria depois para a empresa que eu estava na questão de sistema de gestão da qualidade, fazia ainda para eles. E o meu diretor me perguntou como é que eu estava e eu comentei para ele, eu consegui equilibrar 8 anos que eu passei aqui em 8 meses. Então, estava estável, estava bem. E na virada para o ano de 2018, né, a gente foi direcionado por Deus e o pastor Edson me deu uma palavra que foi, Pedro, chegou o tempo. Né? Tu viveu um tempo até agora, chegou o tempo de você girar a chave. Né? Chegou o tempo de você abandonar o coaching, pelo fato de você estar correndo alguns riscos pela ideologia que fortalece muito o teu eu. Porque o coach ele fala justamente em você trabalhar o teu eu, você desenvolver o teu eu. Ele não é algo espiritual. E a gente sabe que nós precisamos nos desenvolver através da palavra de Deus. Pedro, mas eles falam da Bíblia. Irmãos, todo ensinamento de sucesso, todo princípio de sucesso, ele está na Bíblia. Independente do livro que foi escrito, da área que está, se você for olhar, você pode pegar a Bíblia e está lá. Então não se iludam com pessoas que falam, irmãos. E eu estava correndo esse risco de dar mais crédito a pessoas do que crédito a Deus, sabe? E o pastor, Pedro, nós vamos precisar abandonar isso aqui. Está muito eu aí. Está muito você desenvolvendo o eu das pessoas. Eu não quero frutos vazios, eu quero frutos espirituais. E eu lembro que eu recebi a palavra, falei para a Luciana e já bate aquele medo, né? Porque, poxa, quem é profissional liberal sabe, trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou, né? Não tem uma estabilidade. E o pastor Edson, na nossa conversa, querendo ou não, foi uma pergunta que eu fiz, e agora, né, pastor? E o pastor simplesmente, quem que paga teu salário? Eu já entendi. Né? Onde é que eu estava firmando? Onde é que eu estava firmada a minha rocha, né? Em mim mesmo, eu ia cair. Só nessa pergunta já revelou onde é que a gente estava.
E aí eu simplesmente falei para a Luciane, ó, é Deus que dá o sustento, vamos lá. Então a gente precisou fazer essa adaptação. Então o primeiro passo foi aceitar a palavra, né? Que foi difícil, né? Porque estava bem, estava estabelecido, já estava com um nome legal. Aceitei. Comecei a fazer as adaptações, as renúncias. Não atendo mais ninguém agora, vou fechar o que tem. E Deus ia abrindo uma porta aqui, abrindo uma porta lá. E nisso foi até o ano de 2020, né? Onde a gente chegou num período pandêmico, né? E nesse tempo Deus foi quebrando, principalmente 2019 foi um ano que Deus ele quebrou muito o nosso estilo de vida e orgulho, né? Deus ele usou situações para justamente fazer com que a gente entendesse que a gente precisa de pessoas, para entender que a gente precisa de relacionamentos. Então, tanto eu quanto a Luciana, a gente tem uma história de começar e conquistar coisas muito cedo. E isso se tornou um orgulho para nós que Deus teve que dar uma quebrada. Então, o pastor Edson fala uma frase muito forte para mim, que é: o orgulho precede a queda. Então, nos orgulhamos, tivemos que cair. E para a glória de Deus isso, irmãos. Vocês vão entender logo por que eu falei isso para a glória de Deus. Outra adaptação nesse meio foi as questões de amizades. Então, a gente dá uma adaptada no nosso círculo de amigos. Que quem são amigos nossos? São pessoas que concordam com a gente, né? Que a gente pode compartilhar as mesmas ideias, pode conviver. E uma das situações que marcou muito assim foi no ano de 2018, onde eu tive um convite para palestrar num summit em Porto Alegre. E Deus falou para mim: não te quero lá. E eu: por quê, Senhor? Olha quem vai estar lá, olha o que eles vão estar falando. É essas pessoas que você vai querer tirar uma foto e repartir um palco para você ser considerado amigos delas? E eu pensei: Deus, pegou pesado agora, né? Mas é isso que é amizade, né? Com quem que você está andando e compartilhando e sendo visto, né? Sendo reconhecido, né? Então foi interessante como Deus ele fez a gente se adaptar ao nosso círculo de amizades. Posso afirmar para vocês hoje que foi uma das melhores coisas que Deus fez também. Que nos blindou. A gente tem amigos verdadeiros hoje. E 2020 a gente passou por mais uma adaptação, né? Eu comentei, botei aqui no esboço, adaptação hierárquica, né? Então eu estava vindo ali de 5 anos, onde era meu próprio chefe, e Deus quis que a gente voltasse então ao mercado de trabalho. Então, em 2020, Deus começou esse processo de adaptação com o nosso irmão Cleito. Tive a oportunidade, estou muito grato de começar lá. Tive uma experiência aí de 1 ano junto ao Cleito. E foi interessante, porque eu tive que me acostumar a quê? Antes eu era meu chefe, e de repente eu tinha agora um chefe sobre mim de novo. E Deus foi trabalhando muito isso de novo, né? Pedro, revisa como é que você está lidando com o teu profissional, com as hierarquias. Isso é importante para ti hoje. Isso vai ser importante. E eu, de novo, né, sem entender, porque às vezes a gente não entende o propósito daquilo. Até que passou 1 ano, vi uma vaga lá na Tromink e fechou. E aí eu pude entender da importância de aprender de novo a hierarquias. De aprender de novo. E hoje a gente colhe frutos disso. Não é somente um trabalho, mas é um testemunho lá também que Deus quis que a gente estivesse lá. E hoje a gente vai entendendo esse propósito. Então, principalmente jovens e adolescentes, todo mundo que trabalha, aprender se adaptar-se em diferentes posições hierárquicas te abre portas. E aí tu pode perguntar: Pedro, mas o que tu ganhou com tudo isso? Né? Toda essa loucura de vida aí se adaptando de tempos em tempos, o que tu ganha em se propor a muitas vezes abandonar coisas, a viver coisas novas? E com certeza a principal questão que nós ganhamos hoje foi estar firme com Deus. A gente comenta abertamente isso, que se a gente não tivesse nos adaptado às mudanças que Deus quis para nós, nós não estaríamos mais na igreja hoje. Nós não estaríamos mais. Se eu não tivesse trocado o meu foco
de trabalho, que a Luciane sabia, a gente trabalhava praticamente os 3 turnos, né? Treinamento girava muito no turno da noite. Eu estava com o Vicente pequeno. Até que Deus ele fala pra gente, ó, você está tão preocupado com coisas que você gosta que você está perdendo as coisas que você ama. Eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de entregar. Mas aquilo que eu gostava não podia ser mais importante daquilo que eu amava. Que era meu tempo com Deus, era meu tempo com a minha família. Então só nisso já valeu a pena, sabe, irmãos? De hoje ter esse relacionamento ainda com Deus. De sentir o cuidado de Deus. Ó, eu vou te mudar nisso aqui para mim não te perder. Eu vou te trazer para cá como um ato de amor. Porque eu não quero te perder para cá. Mas está contigo a decisão de você se adaptar ou não. A gente comenta, a Luciane e eu, que se a gente não tivesse nos adaptado em tudo isso, a gente não estaria mais junto hoje. Então essas são as maiores bênçãos. É que Deus ele te preserva no caminho que Ele quer. Ele preserva os sonhos que Ele tem para ti. Quando você decide se adaptar às situações que Ele está te trazendo, a viver aquilo de uma forma boa. Então a nossa família ela começou a ter uma qualidade de vida, uma qualidade de lazer, uma qualidade espiritual. Hoje a gente consegue ter uma vida menos ansiosa. Deus ele nos trouxe esse equilíbrio. As amizades, o networking profissional que eu abandonei naquele tempo, Deus abriu portas ainda maiores hoje, que eu nem imaginava. Estar conversando muitas vezes com engenheiros de nível mundial. Então Deus ele honra os tempos na tua vida. Deus ele vai honrar como tu se portou naquele tempo. Deus ele tem prazer nisso. Mas cabe muito de nós estar disposto para isso, a viver isso. Estar disposto a gente se adaptar a isso. E essa adaptação muitas vezes não vai ser um dia, um ano, 2 meses. Um dia pode ser tua vida inteira em alguma área da tua vida. Talvez você nunca vai se sentir pronto naquilo. Mas Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe como Ele vai trabalhar contigo. Então, irmãos, a nossa conclusão, ela nos traz que esteja disposto para de tempos em tempos se adaptar para tempos opostos. Com Deus te guiando e ajudando, sua adaptação será uma forma de amadurecer sua vida como um todo. Fiz questão de colocar aqui, irmãos, em tempos opostos, porque não é só coisa ruim que Deus traz para a gente. Ah, tu vai abandonar, tu vai isso. Não. É como nós se comportamos quando Deus te coloca sobre o muito também. Se você foi fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Então, como que você vive isso também? Para que a gente não abandone a Deus em qualquer tempo, independente do tempo que for. E com Deus nos guiando, isso vai ser uma forma de amadurecer a nossa vida, como um todo. Amém, irmãos?